Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos novamente começando mais um trabalho através das redes sociais, onde nós sabemos que nos dias atuais em que estamos vivendo, estamos fazendo um trabalho direcionado nas redes sociais para você que está ouvindo a palavra de Deus, direcionado ao teu coração. Que Cristo venha te abençoar, que Deus venha te iluminar nesse momento difícil em que o nosso país, em que o mundo está vivendo. Que Deus traga uma palavra direcionada ao teu coração. Nosso irmão Edgleuson, diácono da nossa igreja, vai transmitir uma poderosa palavra de Deus para você. E a gente vai dar início fazendo uma pequena oração para que Deus venha abrir o teu coração nesse momento tão difícil que você está passando, que a nação está passando, que o país está passando nesses momentos tão difíceis. Senhor Deus, Pai Criador, estamos aqui mais uma vez para iniciar esse trabalho. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha iluminar os corações que estão a necessitar e ouvir a tua mensagem. Cristo abençoe o teu servo, ó Deus, que ele venha, meu Senhor, ser o canal direcionado por ti para transmitir a tua palavra. Ó Deus, consola os corações, abençoa as mentes, abençoa as vidas que estão nesse momento, meu Senhor, em cada lar. Ó Senhor, no momento tão difícil. Ó Deus, estende as tuas mãos, as mãos da prosperidade, as mãos da bênção, as mãos da salvação. Meu Deus e meu Pai, assim pedimos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Estamos aqui através das redes sociais para transmitir algo da parte de Deus para a vida da amada igreja. Sabemos que os dias nas quais a gente está vivenciando são dias difíceis, dias na qual traz desafios para a gente, mas nós cremos que nesse dia chamado hoje, o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, para que a gente venha crer, voltar a crer em dias melhores, voltar a crer que o Senhor Jesus Cristo está no controle de tudo. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Abraão, que nos deu essa oportunidade de transmitir a palavra do Senhor, juntamente com o auxiliar irmão Francisco. Que Deus continue abençoando esses homens de Deus. E você que tiver a Bíblia aí, abra a Bíblia juntamente comigo, em Êxodo, capítulo de número 3, apenas o verso de número 1. Êxodo, capítulo de número 3, apenas o verso de número 1, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, chamado Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Queridos, é bem verdade que nós estamos diante de uma palavra bastante conhecida pelos leitores da Bíblia Sagrada. É o livro de Êxodo, é o segundo livro do famoso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, escrito pelo nosso amado irmão Moisés. Mas o que me chama a atenção nesse livro é que esse livro relata a história de um povo escolhido por Deus. Relata a história de um povo que foi separado por Deus. Esse povo, o povo de Israel. Diante de toda a circunstância, a gente vê Deus escolhendo um homem chamado Moisés para que viesse liderar esse povo. Vale ressaltar que esse povo estava em escravidão. Esse povo estava padecendo, aleluia, no Egito. A Bíblia diz, aleluia, que diante de todo aquele cenário, a Bíblia diz que um decreto foi decretado naquele tempo. E o decreto era que todo menino que nascesse macho, ele tinha que ser morto. E porém, toda a criança que nascesse fêmea, aí sim continuaria com vida. O que me chama a atenção desse personagem chamado Moisés é a determinação e a vontade que ele tinha de vencer. O que me chama a atenção é que diante de um cenário de crise, diante de um cenário de morte, a Bíblia diz, aleluia, que esse menino foi escolhido por Deus para libertar o seu povo do Egito. A Bíblia diz que esse homem foi escolhido por Deus para libertar o seu povo e levar um povo para uma terra que manava leite e mel. Mas o que me chama a atenção é que diante de todo esse cenário, Moisés não nasceu em um cenário favorecido. Moisés nasceu em um cenário na qual muitos, se tivesse para olhar para trás, olhava e desistia.
A Bíblia diz que Moisés ele nasce em um cenário onde o decreto era de morte. Mas o que me chama a atenção é que Moisés, diante desse cenário, aleluia, que era o cenário de morte, Moisés ele conseguiu escapar. Moisés ele conseguiu crescer. Moisés ele conseguiu se desenvolver. Eu quero trazer uma palavra para a sua vida, porque talvez nesses últimos dias o cenário que a gente tem vivenciado não seja um cenário favorável. Talvez o cenário que a gente tem presenciado nesses últimos dias seja um cenário de destruição, um cenário de morte, um cenário a qual alguém olha para você e diz que você não vai conseguir. Mas eu tenho uma palavra de esperança para a tua vida. É diante desse cenário que o Senhor vai te levantar para fazer uma grande missão. É diante desse cenário na qual todo mundo, aleluia, está desesperado. Onde todo mundo não sabe mais o que fazer. Que o Senhor vai levantar Moisés, aleluia, para que venha fazer a sua vontade e conduzir o seu povo, aleluia, para uma terra santa. A Bíblia diz, aleluia, que esse homem chamado Moisés agora, ele é salvo. Ele é tirado das águas pela filha, aleluia, do rei. O que me chama a atenção agora é que Moisés, ele cresce perante esse cenário. Moisés, ele cresce diante, aleluia, o reinado, aleluia, do Egito. A Bíblia diz que a filha de Faraó agora encontra ele diante das águas e leva ele para que venha se criar dentro, aleluia, do reinado. A Bíblia diz agora que Moisés cresce, Moisés se torna poderoso, Moisés se torna aquele que estava, aleluia, apenas abaixo do rei. É tanto que ele disse que diante as suas mãos ele entregava todo o seu reinado, diante as suas mãos ele entregava todo o seu bem. O que me chama a atenção agora é que Moisés, diante de uma situação não muito comum, ele presencia, aleluia, um dos seus discutindo. Ele presencia o crescimento do seu povo ali, o seu povo que estava escravizado, o seu povo que estava sendo humilhado, o seu povo que estava, aleluia, amassando um barro, sendo aquele humilhado pelo rei, aleluia, do Egito. A Bíblia diz que em uma certa situação tinha dois dos seus brigando. E a Bíblia diz que agora Moisés, aleluia, vai separar. E diante desse cenário, Moisés tira a vida de um egípcio. O que me chama a atenção agora é que essa notícia, ele chega perante o palácio. Chega perante, aleluia, o rei. E a Bíblia diz que agora Moisés começa a ser perseguido. A Bíblia diz que agora Moisés, ele foge perante a presença do rei. E a Bíblia diz que agora Moisés, ele foge. E diante de todo aquele cenário, Moisés foge para Midian. Preste atenção comigo. Moisés, ele tinha crescido na vida. Moisés, ele estava em um patamar na qual qualquer um desejava estar. Moisés, ele tinha o que comer. Moisés, ele tinha as melhores vestes. Moisés, se quisesse, ele tinha as mulheres. Moisés estava num cenário, mas Deus permitiu para que Moisés agora saísse fugitivo da terra do Egito para uma terra desconhecida chamada Midian. E tem muitas das vezes cenários que acontecem sobre a nossa vida que a gente não entende o porquê. Talvez você estava em uma área de conforto. Talvez você estava em uma área na qual o Senhor contemplava você e você dizia, Senhor, aqui está bom, eu já tenho tudo o que eu preciso. Mas às vezes é necessário o Senhor permitir uma ocasião acontecer, para que muitas das vezes a gente venha entender o real propósito de Deus na minha e na sua vida. E uma palavra que eu tenho para a tua vida é não se desespera. Talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo nesses últimos dias. Talvez você não está entendendo os levantes que está acontecendo. Talvez você não está entendendo, aleluia, essa falta de vontade que você tem de buscar a Deus. Talvez você não está entendendo o porquê de tantas afrontas, o porquê de tanta calúnia. Mas o Senhor manda te dizer, tem calma, tem de bom ânimo. Eu sei o que faço, eu sei o que eu permito. E se eu estou permitindo algo acontecer na tua vida, é porque o que tu estava vivendo era bom, mas o que tu há de viver lá na frente é melhor ainda, porque eu sou o Senhor que cuida da tua casa. A Bíblia diz que todo aquele cenário, agora Moisés foge. Agora Moisés foge, aleluia, foge da terra do Egito para uma terra desconhecida chamada Midian. A Bíblia diz que passa anos, e agora Moisés, aleluia, conhece a sua esposa. Agora Moisés, aleluia, diante de um cenário não muito favorável ao qual ele vivia, porque Moisés, ele tinha tudo o que ele podia ter. A Bíblia diz no capítulo de número 3, que agora Moisés se encontrava em um cenário que, se muitos olhassem, dizia, como é que pode Moisés ter saído dali para parar aqui? E o que me chama a atenção agora é que Moisés, perante aquele cenário, perante aquela situação, a Bíblia diz que agora Moisés,
vai apacentar ovelhas e ovelhas do seu sogro, chamado Jetro. O que me chama a atenção é que Moisés agora ele leva as ovelhas, ele vai apacentar as ovelhas em um lugar chamado Monte Horebe, o Monte de Deus. Mas o que me chama a atenção é que esse monte ele se encontrava exatamente atrás de um deserto. E quando nós falamos de deserto, automaticamente falamos de algo não muito desejado. Quando nós falamos de deserto, a gente lembra de sequidão. Quando falamos de deserto, a gente lembra de fome. A gente lembra de miséria. A gente lembra de ruína. A gente lembra de desespero. Mas o que me chama a atenção é que para muitos o deserto é lugar indesejável. Mas o que me chama a atenção é que Moisés, enquanto estava no palácio, a minha Bíblia nunca falou que Moisés teve um encontro real com Deus. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que perante o deserto, aleluia, Deus agora vai ter um encontro real, aleluia, com Moisés. Eu quero trazer uma palavra para a tua vida e a palavra é: não se preocupa se Deus permitiu tu estar no deserto, porque para muitos deserto é lugar de ruína, para muitos deserto é lugar de fome, de miséria, mas para Moisés o deserto é lugar de encontro com Deus. E diante essa situação, diante esse cenário, não se preocupa, aleluia, com o deserto que está vindo sobre a tua vida. O Senhor manda te dizer: eu te conduzi a esse deserto para que eu venha ter um encontro real contigo. Eu te conduzir e permitir tu ir para esse deserto, aleluia, para que tu viesse entender, aleluia, qual é o propósito, aleluia, de mim para contigo. O que me chama a atenção é que essa palavra deserto, ela é respaldada muitas das vezes na Bíblia. O que me chama a atenção é que essa palavra deserto, aleluia, ela é muitas das vezes colocada na Bíblia Sagrada. Quando lembramos de deserto, lembramos de Agar. A Bíblia diz que Agar, aleluia, foi ter no deserto. E a Bíblia diz que perante aquele cenário de morte, porque Agar falou consigo mesmo: vou eu, aleluia, jogar o meu filho perante essa planta, porque eu não quero ver ele morrer de fome. Mas a Bíblia diz que perante aquele cenário, aleluia, a Bíblia diz que perante aquele cenário de morte, o decreto, o cenário era de morte. Mas a Bíblia diz que perante aquele deserto, aleluia, a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu a Agar e disse: mulher, tem de bom ânimo. Mulher, não chore mais. Tenho eu ouvido, aleluia, a oração. Tenho eu ouvido as lágrimas. Tenho eu ouvido, aleluia, o clamor do teu filho. Ei, a palavra de Deus para a tua vida nesse dia, ei, não se preocupa. É nesse deserto que Deus vai ouvir o teu clamor. É nesse deserto que Deus vai entrar com providência. É nesse deserto, aleluia, que Deus vai trazer, aleluia, a existência aquilo que não existe. É nesse deserto, aleluia, que o Senhor vai te dar água para matar a tua sede. É nesse deserto que Deus vai descer pão do céu, aleluia, para matar a tua fome. Ei, não te preocupa. Os dias talvez não sejam dias favoráveis. Talvez o deserto que você vem enfrentando, aleluia, venha ser um deserto doloroso. Venha ser um deserto, aleluia, que vem trazendo dor. Mas é um deserto que vai te trazer experiência. É um deserto que vai te trazer intimidade. É um deserto que vai te trazer mais confiança. É um deserto que vai trazer mais comunhão. Então a palavra para a tua vida aqui, nesse dia é: não se preocupa com o deserto. Porque para muitos deserto é lugar de fome, de miséria, é lugar de sequidão. Mas para Moisés a Bíblia diz que deserto é lugar de encontro com Deus. Então fica com essa palavra guardada no teu coração. Tenha esperança em dias melhores. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Essa luta, esse vale não é para te matar, não é para te envergonhar. É para que você venha ter experiência com Deus. Então que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma muito grande. Que Deus continue abençoando a sua casa, o seu ministério, e nunca desista. Sempre creia em dias melhores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão, Pai do Senhor, nesse momento encerrar esse trabalho, né? Uma grande palavra do nosso presbítero de vez trouxe aos nossos corações, que nós venhamos meditar nessa palavra, que Deus venha abençoar toda a igreja e todos aqueles que estiver assistindo nesta mensagem. Em nome de Jesus, vamos orar, concluindo o trabalho nesse dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento, ó Deus, por estar ouvindo a Tua palavra santa, meu Senhor da glória. Ó Senhor, nos ajuda, ó Deus, nos colocar em nossos corações, para que nós venhamos, ó Pai, trilhar em Teus caminhos. Pai amado, Deus santo, Deus forte, Deus poderoso, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.